O sol de meio-dia batia forte no jardim da chácara em São Paulo, transformando o ar em uma mistura sufocante de calor e perfume de jasmins. Era o dia do meu casamento com Pedro, e eu, Ana, aos 28 anos, finalmente sentia que a vida estava se ajeitando. Vestida num modelo simples de renda branca, com o véu leve balançando na brisa quente, eu sorria para as câmeras dos parentes e amigos que lotavam o espaço. A chácara, alugada com o suor de meses de economia, era o sonho realizado. Mesas cobertas de toalhas floridas, um altar improvisado com flores tropicais e, ao fundo, o som animado de um trio de samba tocando mais que nada para animar a multidão. Pedro e eu nos conhecemos há 3 anos, num churrasco de amigos em comum na Vila Madalena. Ele, com seu jeito calmo e olhos castanhos que pareciam sempre entender tudo, era o oposto do caos da minha vida anterior. Eu tinha saído de um emprego ruim numa agência de publicidade, onde o estresse me consumia, e agora trabalhava como freelancer de design gráfico, equilibrando gigs com o sonho de abrir meu próprio estúdio. Pedro, engenheiro civil, era o pilar que me ajudava a sonhar maior. Vamos construir isso juntos, Ana, ele dizia, e eu acreditava. O casamento era o selo dessa promessa. Mesmo que o orçamento apertado nos obrigasse a cortar luxos, nada de lua de mel no exterior, só uma escapada rápida para Ubatuba. A cerimônia civil já tinha rolado na prefeitura de manhã cedo, com toda a burocracia que nos fez rir nervosamente. Agora era a festa, o momento de celebrar. Minha mãe, Dona Lúcia, corria de um lado para o outro, ajustando as flores e repreendendo o primo que bebia demais. Ana, minha filha, você está radiante. Mas cuidado com o sol, vai que queima a pele no dia mais importante, ela dizia, abanando o rosto com um leque improvisado de jornal. Meu pai, mais quieto, apenas assentia, orgulhoso, com um copo de caipirinha na mão. Enquanto o padre, um amigo da família que topou oficiar a bênção religiosa, discursava sobre amor e compromisso, eu apertava a mão de Pedro. Ele suava um pouco sob o terno cinza, mas seu sorriso era genuíno. Eu te amo, Ana, isso é só o começo, sussurrou ele durante os votos. Respondi com um beijo rápido, ignorando os aplausos e os assobios dos convidados. Tudo parecia perfeito, até que o calor apertou de verdade. Pedro, sempre o prático, se inclinou para mim. Vou pegar um copo d'água rapidinho, amor. Aguenta aí um minutinho? Ele se afastou em direção à mesa de bebidas, deixando-me sozinha no altar por um instante. O sol queimava minhas costas através do vestido, e eu pisquei, tentando me concentrar no padre que continuava falando sobre paciência no casamento. Foi aí que ela apareceu. Uma senhora elegante, de uns 60 anos, surgiu do nada entre os convidados, como se tivesse se materializado da multidão. Vestia um tailleur azul marinho impecável, com joias discretas que brilhavam ao sol, nada chamativo, mas de um luxo que gritava dinheiro velho. Seu cabelo grisalho estava preso num coque perfeito, e os olhos, de um verde penetrante, fixaram-se em mim com uma intensidade que me gelou por dentro. Parabéns, minha querida, disse ela, com uma voz suave, mas firme, como a de alguém acostumada a ser ouvida. Estendeu a mão, e na palma aberta havia um envelope grosso, selado com cera vermelha. Eu sou Helena. Vim porque... Bem, porque você merece mais do que isso aqui. Seus olhos varreram o jardim, como se avaliasse o improviso da festa, as cadeiras de plástico alugadas, o bolo simples de 2 andares, as luzes de Natal penduradas como decoração barata. Eu hesitei, o coração acelerando. Quem era essa mulher? Não a reconhecia de lugar nenhum. Meus convidados murmuravam, curiosos, mas ninguém se aproximou. Desculpe, mas eu não te conheço, respondi, tentando manter a compostura, o véu colando no pescoço suado. Ela sorriu, um sorriso que misturava pena e determinação. Eu sei, mas seu pai. Ele me falou de você. Há anos, e agora, com esse casamento, eu decidi intervir. Abra o envelope, é o seu futuro. Meu pai, o que ela queria dizer? Antes que eu pudesse perguntar, Pedro voltou, com 2 copos d'água gelada. Ei, quem é essa? Ele perguntou, entregando o copo e olhando para Helena com uma ruga de confusão na testa. Ela não esperou resposta.
colocou o envelope na minha mão e se afastou com passos decididos, desaparecendo entre os parentes como se nunca tivesse estado ali. O envelope era pesado, e eu sentia o cheiro de papel caro misturado a um perfume floral sutil. A festa continuou, mas minha mente girava. Pedro riu, achando que era algum presente excêntrico de uma tia distante. Abre depois, amor. Agora é hora de dançar. Dançamos a valsa desajeitada, sob os flashes dos celulares, mas o envelope queimava no bolso do vestido. Durante o almoço, arroz, feijão, frango assado e saladas frescas, o cardápio clássico brasileiro que minha mãe insistiu, eu o abri discretamente. Dentro, um cheque nominal para mim no valor de R$500 mil e uma carta curta. Para o estúdio dos seus sonhos. Mas há condições. Ligue para mim amanhã. Helena, o mundo parou. 500 mil? De onde? E por quê? Meu pai, sentado à mesa principal, evitou meu olhar quando o encarei. Ele limpava o suor da testa com um guardanapo, fingindo interesse na conversa com o tio. Pedro, ao meu lado, cortava o bolo e ria com os amigos alheio a tudo. Mas eu sentia o peso. Isso podia mudar tudo. O estúdio, a estabilidade, o futuro que sonhávamos. Ou podia ser o início de um pesadelo. Quem era Helena? E o que meu pai escondia? A tarde avançava, o samba ficava mais alto e as crianças corriam pelo gramado. Eu sorria para as fotos, mas por dentro o pânico crescia. O casamento, que deveria ser o dia mais feliz, agora carregava uma sombra. Amanhã eu ligaria. Mas e se isso destruísse tudo o que Pedro e eu tínhamos construído? O sol se punha, tingindo o céu de laranja, e eu me perguntava se o amor resistia a segredos assim. A manhã seguinte ao casamento, amanheceu cinzenta em São Paulo, com uma garoa fina que tamborilava nas janelas do nosso apartamento apertado no Brooklyn. Eu e Pedro tínhamos voltado tarde da festa, exaustos, mas o sono veio aos trancos para mim, interrompido por sonhos confusos de envelopes voando como pássaros e o rosto enigmático de Helena. O cheque ainda estava na minha bolsa, guardado como um segredo perigoso, e a carta, dobrada com cuidado, eu reli 3 vezes antes de dormir. Há condições, dizia ela. O que isso significava? Meu estômago revirava só de pensar. Pedro acordou primeiro, como sempre, preparando o café forte na cafeteira italiana que compramos em promoção no Mercado Livre. Ele estava de bom humor, cantarolando uma música do Jorge Benjor enquanto fritava ovos. Bom dia, senhora Oliveira. Pronta para a vida de casada? Brincou, me dando um beijo na testa. Seu cheiro de sabonete misturado ao café me acalmou por um segundo, mas o peso no peito não ia embora. Eu sorri, fingindo normalidade, e me servi de uma xícara. Pronta, amor. Mas... lembra daquela senhora ontem? A Helena? Ele franziu a testa, passando manteiga no pão. Ah, a do envelope? Parecia uma daquelas tias ricas que a gente vê em novela. Por quê? Abriu o presente? Eu hesitei, mexendo o açúcar devagar. Não queria contar tudo de uma vez. O cheque era grande demais, surreal para nossa realidade de boletos e parcelas. É, um cheque, bem generoso. Ela disse que é para o meu estúdio. Pedro parou, os olhos arregalados. Sério? Quanto? Ei, isso é ótimo, Ana. Pode ser o empurrão que a gente precisa. Ele se animou, mas eu via a dúvida no fundo do seu olhar. Pedro era prático. Dinheiro fácil cheirava a armadilha. Contei o valor e ele assobiou baixo, sentando-se à mesa. 500 mil? Caramba, amor. Mas quem é essa mulher? Você ligou para o seu pai? Balancei a cabeça, sentindo o coração apertar. Meu pai, o seu João, sempre foi o tipo quieto, trabalhador na construção civil como Pedro, mas com um passado que ele nunca contava direito. Cresci ouvindo histórias vagas de uma vida em Minas antes de vir para São Paulo, mas nada específico. Vou ligar para ela hoje, e para o pai também, mas... e se for golpe? Ou pior, e se envolver algo ruim? Pedro pegou minha mão, seu toque firme como sempre. A gente descobre juntos. Não deixa isso estragar nosso começo, tá? Hoje é nosso primeiro dia de casados. Ele saiu para o trabalho mais cedo, um canteiro de obras na Marginal Pinheiros, prometendo voltar no almoço. Sozinha, o apartamento pareceu menor.
as paredes de tijolo aparente ecoando meus pensamentos. Peguei o celular e disquei o número da carta, as mãos tremendo. O telefone tocou 2 vezes antes de uma voz atender. Helena falando. Ana. Sua voz era a mesma, suave, mas autoritária, como se esperasse minha ligação. Sim, sou eu. O quê? O que isso significa? Meu pai te conhece? Houve uma pausa, o som de papéis sendo mexidos ao fundo. Venha me encontrar. No shopping Ibirapuera. Cafeteria no 2º andar às 14 horas. Traga o cheque. Vamos conversar. Desliguei, o coração na boca. O shopping Ibirapuera era chique, daqueles lugares onde eu entrava só para olhar vitrines de marcas que não podia comprar. Tomei um banho rápido, vesti uma blusa florida simples e jeans, nada que chamasse atenção. A garoa persistia e peguei um Uber. Economia de táxi para o estúdio que ainda não existia. No caminho, mandei mensagem para o meu pai. Pai, quem é Helena? Me explica isso agora. Ele demorou a responder. Filha, é complicado. Fala com ela primeiro. Te amo. Frustração subiu como bile. Complicado? Depois de anos de silêncios? Cheguei ao shopping pontualmente, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor úmido lá fora. A cafeteria era um oásis de cheiro de expresso e croissants frescos, frequentada por executivos de terno e mães com carrinhos de bebê. Helena já estava lá, numa mesa de canto, com uma xícara de chá na mão e um tablet à frente. Ela ergueu os olhos, acenando discretamente. Sente-se, Ana. Você parece tensa. Café? Recusei, sentando-me de frente para ela. Seus olhos verdes me avaliaram, como se vissem além da maquiagem borrada pela umidade. Primeiro, obrigada pelo cheque. Mas por quê? Eu não te conheço. Ela sorriu levemente, cruzando as mãos sobre a mesa de mármore polido. Seu pai e eu nos conhecemos há 35 anos em Belo Horizonte. Ele trabalhava na construção de um condomínio de luxo que minha família financiava. Foi amor à primeira vista, mas... circunstâncias. Eu era casada, ele jovem e ambicioso. Terminamos, mas ele me salvou uma vez, de um acidente no canteiro. Prometi ajudar se precisasse. Meu mundo inclinou. Meu pai, apaixonado pela família dela, rica. E agora? Por que me dar isso? Helena suspirou, olhando pela janela onde a garoa embaçava o vidro. Seu pai me procurou há meses. Ele tem dívidas, Ana. Apostas no jogo do bicho, coisas que ele escondeu de todos. Perdeu tudo na reforma da casa da sua mãe e agora... câncer. Ele não quer que você saiba, mas eu insisti. O dinheiro é um empréstimo, na verdade, para saldar as dívidas dele e para você começar o estúdio. Mas a condição, você administra o estúdio e parte dos lucros vai para ele anonimamente. Eu cuido do resto. Câncer? As palavras bateram como um soco. Meu pai, o homem forte que carregava sacos de cimento aos 60 anos doente... Lágrimas embaçaram meus olhos e eu a segurei com raiva. Por que ele não me contou? E você? Por que ajudar agora? Ela tocou minha mão brevemente, um gesto maternal que doeu. Porque vejo nele a mesma garota que você é. Sonhadora, lutadora. Seu casamento ontem me lembrou o que perdemos. Aceite, Ana, pelo seu pai, por você. Saí do shopping atordoada. A garoa agora uma chuva forte que encharcava as ruas movimentadas. Liguei para o Pedro no Uber de volta, a voz embargada. Amor, preciso te contar tudo. Meu pai. Ele tá doente. Ele respondeu imediato, preocupado. Onde você tá? Eu vou te buscar. No caminho, o trânsito caótico da AV. Faria Lima parecia espelhar minha mente. Buzinas, poças d'água. O peso de segredos se revelando. Pedro me abraçou quando cheguei, molhada e tremendo. A gente enfrenta isso juntos, Ana, como prometemos. Naquela noite, jantamos feijão com arroz requentado da festa, sentados no sofá gasto. Contei tudo a ele, o cheque, a história de Helena, o câncer. Pedro ouviu em silêncio, depois ligou para o meu pai, colocando no viva-voz. Seu João, por que escondeu isso da Ana? Meu pai, voz rouca do outro lado da linha em Guarulhos, onde morava com minha mãe, confessou. Não queria preocupar Pedro, mas agora. Obrigado pela Helena. Ana, me perdoa. Chorei então, de raiva e amor misturados,
enquanto Pedro planejava. Vamos pagar as dívidas, abrir o estúdio e marcar exames para o senhor. Os dias seguintes foram um turbilhão. Marquei consulta para o pai no HC, usei parte do dinheiro para quitar as apostas que ele devia a agiotas do bairro. Um alívio amargo, sabendo o risco que ele correu. Helena enviou documentos. Tudo legal. Um contrato simples. Pedro me apoiou em cada passo, negociando com fornecedores para o estúdio num galpão alugado em Pinheiros. Mas o medo crescia. E se o câncer fosse avançado? E se o dinheiro trouxesse mais problemas? Noites insones com Pedro me abraçando, sussurrando: "Você é forte, amor, vamos superar." A chuva parou e São Paulo voltou ao sol escaldante, mas dentro de mim a tempestade só começava. O casamento era passado. Agora era hora de lutar pelo futuro real. As semanas seguintes se arrastaram como um trânsito engarrafado na Avenida Paulista, cheio de paradas inesperadas e buzinas irritadas. O sol de verão em São Paulo castigava as ruas, transformando o asfalto em uma frigideira e o ar em uma sopa úmida que grudava na pele. Eu, Ana, agora casada há pouco mais de um mês, mal reconhecia a rotina que se instalara no nosso apartamento no Brooklyn. O cheque de Helena havia sido depositado, e com ele uma avalanche de mudanças. As dívidas do meu pai quitadas em uma transação tensa com agiotas de Guarulhos, que aceitaram o pagamento com olhares desconfiados e promessas veladas de não mais se meterem. Mas o alívio era frágil, como o céu que ameaçava a chuva a qualquer momento. Meu pai, seu João, começou o tratamento no Hospital das Clínicas, um monstro de concreto cinzento no centro da cidade, onde o cheiro de desinfetante misturava-se ao suor de famílias ansiosas nas salas de espera lotadas. A primeira quimioterapia o deixou abatido, a barba por fazer e os olhos fundos, mas ele insistia em sorrir quando eu visitava. "Filha, isso é só um resfriado chique. Vai passar", dizia ele com aquela teimosia mineira que eu herdei, enquanto minha mãe, Dona Lúcia, arrumava o quarto dele com lençóis limpos trazidos de casa. Eu levava marmitas de feijão com linguiça, o prato que ele amava, e ficava ali, segurando sua mão calejada, sentindo o peso da culpa por não ter notado antes os sinais, as tosses disfarçadas, o cansaço que ele atribuía ao trabalho na obra. Pedro era meu porto seguro nessa bagunça toda. Ele ajustava o horário no canteiro de obras para me acompanhar nas consultas, dirigindo o nosso Fiat Uno velho pela marginal Tietê, onde o trânsito caótico espelhava o caos da minha mente. "Ana, respira. Um passo de cada vez", ele repetia, com sua voz calma que cortava o barulho das buzinas. Noites em casa, depois de dias exaustivos, a gente se jogava no sofá, comendo pizza delivery, porque cozinhar era luxo esquecido. Ele me massageava os ombros tensos, e eu desabafava sobre o medo de perder o pai, sobre como o estúdio, agora em fase de reforma no galpão de Pinheiros, parecia um sonho distante em meio a isso tudo. O dinheiro da Helena salvou a gente, mas e se trouxer mais dor? Eu murmurava, e Pedro me puxava para perto, seu cheiro de terra e suor me ancorando. Então a gente luta mais forte. Juntos, lembra? O estúdio começava a tomar forma, graças à parte do empréstimo. Contratamos um pedreiro amigo de Pedro para pintar as paredes de branco clean, instalar prateleiras de MDF e um balcão simples de recepção. Eu passava as tardes lá entre o pó de serra e o som de furadeiras, desenhando logos no laptop e sonhando com clientes que pagassem bem. Mas obstáculos surgiam como buracos nas calçadas de São Paulo. O alvará demorou semanas por burocracia na prefeitura, e um fornecedor de impressoras atrasou a entrega, alegando greve no Porto de Santos. "É o Brasil, Ana, paciência é virtude", ria Pedro. Mas eu via a frustração em seus olhos. Ele trabalhava dobrado para cobrir as contas, e o estresse do casamento recente nos deixava irritadiros, com discussões bobas sobre quem lava a louça ou por que o ar-condicionado quebrara no pior momento. Uma tarde, enquanto o sol poente tingia o galpão de laranja, meu celular tocou. Era Helena. Sua voz veio firme, como sempre, cortando o barulho de um caminhão passando na rua estreita. "Ana, como vão as coisas? Seu pai está respondendo bem?" Contei sobre as sessões de químio,
o enjoo que ele disfarçava e como o dinheiro havia limpado as dívidas, mas o contrato dela me preocupava. Parte dos lucros do estúdio para ele, anonimamente, via uma conta que ela administrava. Está tudo sob controle, ela respondeu, com um tom que não admitia dúvidas. Mas preciso te ver de novo. Há algo mais. Amanhã no meu escritório na Vila Nova Conceição, às 10 horas. Meu estômago revirou. Vila Nova Conceição era o bairro dos ricos, com prédios espelhados e porteiros uniformizados. Um mundo à parte do nosso. Pedro franziu a testa quando contei no jantar. Arroz com bife à milanesa, receita da minha mãe. Vai sozinha. Eu te levo. Não confio 100% nessa mulher ainda. Discutimos um pouco, eu queria independência, provar que podia lidar sozinha, mas no fundo, o apoio dele era o que me mantinha de pé. Tá bom, amor, vamos juntos, cedi, e ele sorriu aliviado. No dia seguinte, o trânsito na Via Engenheiro Luiz Carlos Berrini era um inferno de horários de pico, com motos zigue-zagueando e motoristas xingando. Chegamos atrasados 10 minutos, suados no carro sem ar, e o porteiro nos olhou de cima a baixo antes de liberar a entrada. O escritório de Helena ocupava o 15º andar de um prédio envidraçado, com vista para o skyline de São Paulo e o Parque Ibirapuera ao fundo. O ar-condicionado gelado nos recebeu junto a uma secretária de salto alto que nos levou a uma sala minimalista. Móveis de design escandinavo, quadros abstratos nas paredes e uma garrafa de água mineral gelada na mesa de vidro. Helena nos cumprimentou com um aperto de mão profissional, vestida em um conjunto de linho bege que gritava sofisticação. Pedro, prazer. Ana me falou de você. Sentamos e ela foi direta como uma executiva em reunião de negócios. O tratamento do seu João está caro. A químio é só o começo. Exames e remédios somam mais. O empréstimo cobre o básico, mas eu posso estender. Outro 200 mil, se o estúdio decolar rápido. Seus olhos verdes fixaram nos meus, e eu engoli em seco. Pedro interveio, prático. E as condições? Mais lucros para você? Ela negou com a cabeça um sorriso sutil. Não. É pelo passado com o João. Mas preciso de garantias. Ana gerencia o estúdio sozinha, sem sócios externos. E silêncio sobre nossa história. Ninguém sabe do nosso romance antigo. O silêncio caiu pesado, quebrado só pelo zumbido distante do elevador. Meu pai e ela, um romance? Isso explicava o laço, mas complicava tudo. Segredos sobre segredos. Por que agora, depois de tantos anos? Perguntei, a voz tremendo. Helena olhou pela janela, onde nuvens se acumulavam prometendo chuva. Porque o tempo é cruel, Ana. Eu perdi minha família no divórcio e João. Ele me deu uma chance de redenção. Aceitem a ajuda ou ele afunda sozinho. Pedro apertou minha mão por baixo da mesa, seu polegar traçando círculos calmantes. A gente pensa, obrigado pela oferta. Saímos dali com a cabeça girando, o elevador descendo como um estômago vazio. No carro, Pedro ligou o rádio baixo, uma música do Marisa Monte preenchendo o silêncio. Ela parece sincera, mas é muita pressão. O estúdio tá quase pronto. Foca nisso. E o seu pai? Vamos ver os próximos exames. Concordei, mas o medo crescia. E se o dinheiro fosse uma corrente amarrando-nos a mais mentiras? Naquela noite, choveu forte, trovões ecoando pelo apartamento como alertas. Abracei Pedro na cama, sentindo seu coração bater firme contra o meu. Obrigada por estar aqui, sussurrei. Ele beijou minha testa. Sempre, Ana. Mas a gente precisa conversar com seu pai sobre isso tudo. Nada de mais segredos. Os dias se emendavam em uma rotina exaustiva. Visitas ao hospital, onde o pai melhorava devagar, ganhando cor no rosto. Reformas no estúdio, com o cheiro de tinta fresca misturando-se ao café que eu tomava para ficar acordada. E noites em que Pedro e eu planejávamos o futuro, sonhando com o primeiro cliente grande. Mas a sombra de Helena pairava, e eu sabia que a escolha viria em breve. São Paulo seguia seu ritmo impiedoso, com sol e chuva alternados, e eu, no meio do furacão, aprendia que o amor de verdade era feito de paciência e mãos dadas nas tempestades. Ainda assim, uma dúvida latejava.
Até onde iríamos por lealdade ao passado? O sol de outono filtrava pelas janelas altas do estúdio recém-inaugurado em Pinheiros, pintando as paredes brancas de um dourado suave, que contrastava com o burburinho da rua lá fora. São Paulo acordava agitada, com o ronco de ônibus na rua Teodoro Sampaio e o cheiro de pão na chapa das padarias vizinhas invadindo o ar. Fazia 2 meses desde o casamento, e eu, Ana, aos 28 anos, mal acreditava que aquilo tudo era real. O balcão de recepção reluzente, as estações de trabalho com Macs alugados e o logo do meu estúdio de design. Ana Design Criando Sonhos, gravado na porta de vidro fumê. O espaço, antes um galpão poeirento, agora pulsava com potencial, graças ao dinheiro de Helena e ao suor de Pedro, que ainda cheirava a cimento quando chegava do trabalho. Mas o sucesso era agridoce. Meu pai, seu João, havia passado por mais uma rodada de quimioterapia no HC e os exames recentes mostravam uma melhora tímida. O tumor encolhera um pouco, o suficiente para os médicos falarem em otimista, mas nada garantido. Ele emagrecia a olhos vistos, a pele amarelada e os ossos saltando sob a camisa xadrez que minha mãe lavava toda semana. Tô como novo, filha. Logo volto para as obras. Ele brincava nas visitas, mas sua voz saía fraca, como um eco distante. Dona Lúcia, com olheiras profundas, preparava sopas de abóbora no quartinho de Guarulhos, insistindo que comida de casa cura tudo. Eu levava flores do mercado municipal, margaridas baratas que alegravam a mesa do hospital. Mas por dentro, o medo me corroía como a umidade que encharcava as ruas após as chuvas repentinas. Pedro e eu tínhamos aceitado a oferta extra de Helena, mais 200 mil, injetados no estúdio com a condição de sigilo absoluto sobre o passado dela com meu pai. Foi uma decisão tomada numa noite chuvosa, sentados na varanda do apartamento, com o som da água batendo no telhado de zinco. Se isso salva o seu João, vale o risco, disse Pedro, sua mão calejada na minha, os olhos refletindo as luzes dos postes da rua. Eu concordei, mas o peso do segredo nos unia e nos separava ao mesmo tempo. Discutíamos mais. Ele queria que eu contratasse uma secretária para aliviar minha carga. Eu insistia em fazer tudo sozinha para provar meu valor. Você não precisa carregar o mundo, Ana. Ele retrucava, frustrado, enquanto eu respondia com lágrimas, exausta de equilibrar o estúdio, as visitas ao pai e o casamento que ainda cheirava a arroz de festa. O primeiro grande obstáculo veio na forma de um cliente potencial, uma agência de marketing na Liberdade, interessada em uma campanha para o Ano Novo Chinês. Eu passei noites em claro no estúdio, o ar-condicionado zumbindo contra o calor abafado, desenhando logos com dragões estilizados e cores vibrantes. Mas o prazo apertava, e uma falha no software travou meu arquivo principal na véspera da apresentação. O pânico subiu como bile. Se perdesse isso, o estúdio afundaria antes de decolar, e o dinheiro de Helena seria em vão. Liguei para Pedro às 2 da manhã, a voz embargada pelo choro. Amor, tá tudo perdido. Eu não aguento. Ele largou a obra na hora, dirigindo pela cidade deserta sob uma lua pálida, e chegou com cafés e um pendrive de backup que ele mesmo configurara semanas antes. Respira, Ana. Vamos refazer juntos, disse ele, sentando ao meu lado na cadeira ergonômica, seus dedos ágeis ajudando a recriar os designs. Trabalhei até o amanhecer, o sol nascendo sobre os prédios de Pinheiros como um lembrete de que o dia seguia, e a apresentação correu bem. O contrato veio, 50 mil reais iniciais, o suficiente para pagar o aluguel por meses. Com o dinheiro entrando, pude focar no pai. Marquei uma consulta particular com um oncologista renomado na Vila Mariana, usando parte dos lucros que Helena administrava anonimamente. Ela ligou uma semana depois, sua voz ecoando pelo viva voz no estúdio, enquanto eu organizava amostras de papel. Ana, os relatórios são bons, mais uma rodada, e ele pode entrar em remissão. Você está gerenciando bem o estúdio? Respondi com gratidão misturada a alívio, mas perguntei finalmente, e você? Por que tanto por nós? Houve uma pausa, o som de uma xícara sendo colocada na mesa ao fundo.
Porque o João me ensinou a amar de verdade, mesmo sem ter. E você? Você é o que poderíamos ter sido. Cuide dele por mim. Desligamos, e eu chorei sozinha, o sol da tarde batendo na janela e aquecendo meu rosto molhado. Helena não era vilã. Era uma mulher marcada pelo tempo, pagando uma dívida emocional com generosidade prática. A resolução veio num domingo ensolarado, quando Pedro e eu levamos meu pai para um passeio no Parque Ibirapuera. O ar estava fresco, com folhas de ipê amarelo caindo como confetes no gramado. Seu João, de boné para esconder o cabelo ralo da químio, caminhava devagar, apoiado no braço de Pedro. "Rapaz, você é o genro que todo pai sonha", disse ele rindo rouco enquanto sentávamos num banco sob uma árvore. Minha mãe trouxe um piquenique simples, sanduíches de queijo Minas e suco de laranja, e ali, entre risadas e o canto dos sabiás, confrontei o pai. "Pai, por que escondeu tudo? O romance com a Helena, as dívidas, a doença?" Ele baixou os olhos, mexendo na grama com o pé. "Filha, eu quis proteger vocês. Errei feio com as apostas e com ela. Foi um amor que não podia ser. Mas agora, vendo você forte, casada, com o estúdio, me orgulho." Pedro interveio, a voz firme, mas gentil. "Seu João, segredos machucam mais que a verdade. Da próxima, fala com a gente." Meu pai assentiu, lágrimas nos olhos, e eu o abracei, sentindo seu corpo frágil contra o meu. Naquele momento, o sol aquecia não só a pele, mas o laço que nos unia, família imperfeita, mas resiliente. O estúdio decolou de vez com mais clientes. Logos para uma cafeteria na Vila Madalena, embalagens para uma confeitaria em Moema. Pedro reduziu horas na obra para me ajudar com as contas, e nossas brigas viraram conversas profundas na cozinha, com café coado e planos para uma casa maior. Helena se afastou gradualmente, enviando apenas atualizações financeiras, respeitando o silêncio que pedimos. Meu pai ganhou forças, voltando a brincar de dominó com os vizinhos, e os médicos falaram em alta em breve. Enquanto o entardecer tingia o parque de roxo, Pedro me puxou para um canto, longe dos olhares. "Ana, lembra do dia do casamento? Quando tudo mudou com aquele envelope?" Eu sorri, o coração leve pela primeira vez em meses. "Sim, amor. Foi o começo de uma vida real, não de conto de fadas." Ele me beijou, suave como a brisa, e eu soube. Superamos as sombras com mãos dadas, crescendo juntos. São Paulo, com seu caos e sua luz, nos moldara, fortes, unidos, prontos para o que viesse. O futuro não era perfeito, mas era nosso, construído com amor e coragem.